Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome, para aqueles que sabem também é. O vídeo de agora vai ser uma reação, até meio que uma reação da reação, porque agora a gente vai falar do vídeo que o Felipe Durante, que foi o cara que me inspirou a criar esse canal, fez ali no podcast de Três Irmãos, falando a respeito de liberdade de expressão na China. Como sempre, isso é sempre um tópico muito controverso, e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes eu quero pedir para vocês que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo, que é sempre muito importante. E agora, sem mais delongas... Ah, não, espera, sem mais delongas não, porque ainda tem mais uma coisa. Se quiserem contribuir com o canal via Pix, vocês podem fazer isso. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da sua tela. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar. Ele lá, né? Não tem problema nenhum. Não, vai ter que respeitar as leis chinesas, né? Mas tem CNN lá, cara. Sim. Você falar do governo aí, por exemplo, na imprensa não é um problema. Desculpa, como? Você falar do governo na imprensa, aí dentro não é um problema. Num jornal, por exemplo, eles apontam falhas do governo. Liberdade de expressão na China? Seria? Então que assim, a gente tem um entendimento diferente dessa questão da liberdade de expressão. Por exemplo, no Brasil, a gente não vê tanto problema em sair xingando as pessoas, né? Xingar um presidente, ofender um político, pra gente é de boa. A China, como é uma base de sociedade confucionista, isso não é aceitável. Porque no confucionismo tem que respeitar os mais velhos, respeitar os líderes. E se perguntarem para mim, eu acho isso aí uma coisa muito acertada, porque não faz o menor sentido ficar simplesmente xingando os líderes, ficar xingando as pessoas mais velhas, ficar xingando as pessoas que vieram antes. Sabe, isso não serve para nada, isso não atinge nada. Isso é só uma catarse para pessoas mais novas revoltadas. Então, eu pessoalmente acho isso muito acertado. Então até tem a tal do ursinho puff, né, que diz que é proibido na China, que não é. Que teve uma piada uma vez que fizeram, não é. Tem na Disney de Shanghai tem o ursinho puff. E aí tem o ursinho puff, é o Xi Jinping, e o outro lá, que é o tigre, né, acho que era o Obama. Botaram os dois. Botaram os dois assim. Isso é proibido na China porque não pode fazer piada com o presidente dessa forma. Não pode. Então, inclusive eu fico pensando, por que tem Disneylândia, Disney World nesses países, como por exemplo na China, no Japão, tem na Europa e não tem no Brasil? Será que isso diz alguma coisa a respeito da nossa relevância no cenário internacional? É uma questão válida aí que fica aí para reflexão. Então as críticas, elas são aceitas quando elas são de uma forma respeitosa e as políticas públicas e não necessariamente as pessoas que estão fazendo. Entendi. O cara fez isso aqui de errado, a gente tem que entender por que ele fez errado e vamos... Claro que assim, não funciona aí 100%, tem um monte de ego, tem um monte de coisa envolvida que às vezes, né, o cara faz um negócio ali, fala alguma besteira que deve ser censurado. E também tem a questão de preservar, como a gente falou ali, a questão da tranquilidade da sociedade, né? Se o governo entender que aquela pessoa está de alguma forma fazendo alguma coisa para zoar com essa tranquilidade, o governo corta. Não tem censura na China, como tem em qualquer lugar, né? Eu sei, mas a censura daí, o cara vai preso? A censura daqui, o cara vai preso também. Sabe? Não muda nada. Se a pessoa pregar a secessão no Brasil, isso também é crime. E a pessoa também vai presa. Agora, se pregar a secessão na China, tá tudo certo. Aí, beleza. Aí, se pregar a divisão do país, tranquilo, sem problema. Agora, o Brasil, na Constituição, se não me engano, no artigo 1º, está disposto que o Brasil é uma república indivisível. E se alguma pessoa pregar a secessão, está cometendo um crime constitucional. Então, sabe? 2 pesos, 2 medidas. Não, esse conteúdo não vai ser divulgado. Olha, eu acho que vai depender muito do que a pessoa falar. Por exemplo, se o cara chegar lá e ficar falando de liberdade de Taiwan, independência de Taiwan, independência do Tibete, como é uma lei de secessão, né, o cara tá
cometendo um crime nesse caso, eu acho que aí o cara Certo. pode ser preso. Mas o cara falar uma besteira, tipo, o Xi Jinping é feio, sei lá, aí não deve dar nada. Mas eu acho que as regras do jogo estão lá. Né? O cara vai ler as isso regras, é ele bom, vai hein? entender. Né? Não, mas O assim difícil é como quando as qualquer regras lugar, mudam. Sem assim você como em qualquer saber. lugar, De repente é outra coisa. as leis são bem vagas, né? Por exemplo, não é proibido usar VPN na China. Qualquer um pode usar. Tanto que tem na Apple Store tem VPN. Pode usar VPN. O chinês pode acessar Instagram, pode acessar Facebook com VPN, não tem problema. Mas se o cara pegar uma notícia da CNN que fala democracia em Taiwan e postar nas redes chinesas, isso pode dar problema. E aí a lei é bem vaga sobre esse tipo de conteúdo. Então, assim, Tá. se o policial Pode ser tanto um probleminha quanto um problemão para a pessoa. Mas ele posta sabendo que não pode postar. O cara sabe que tá errado. Ele sabe que ele fez algo errado. Ele não sabe o tamanho da consequência que ele vai levar. É o passarinho que come pedra, sabe com o que tem. Né? Pode dar ruim, pode dar ruim. Então, o Instagram, essas mídias que a gente tem aqui no Brasil, elas não existem na China. Não é que não existem, elas são bloqueadas e por bons motivos, como o Felipe vai explicar daqui a pouco. Mas as pessoas podem acessar via VPN, que lá tem VPN, inclusive eu ia falar também, tem VPN até nos aplicativos de loja, tipo Apple Store, Google Play, vai ter. É o TikTok, né? TikTok não tem. Nem o TikTok. Não. Por quê? O que é a justificativa do governo? TikTok emburrece as pessoas. Não sei, velho. É de lá, né? Primeiro, ali, por exemplo, o Facebook. Lá no Noroeste tem um movimento separatista. E aí esse movimento separatista entrou em contato. O movimento separatista do Noroeste, só para quem não sabe, para contextualizar, é o movimento do Turquestão do Leste, que é o movimento de Xinjiang, dos uigures. Com o Talibã nos anos 80, e começou a fazer um monte de ataque terrorista dentro da China. Que a China faz divisa com o Afeganistão, né? E aí a China, aí esses caras começaram a se organizar dentro do Facebook, em grupos do Facebook. Aí a China falou, o Facebook faz alguma coisa, né? Só que o Facebook trabalha direto com o governo dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos tem interesse nesse movimento separatista. O Facebook falou, não vou fazer nada. A China falou, beleza, então não tem mais Facebook na China. Entendi. O WhatsApp tinha até o Facebook comprar o WhatsApp. O Instagram tinha até o Facebook comprar o Instagram. Tinha na China liberado. Quando eu entrei na China, o WhatsApp era liberado. Na verdade, começou com a segurança do país. E ninguém precisa do WhatsApp lá, porque eles têm o WeChat. E o WeChat é um aplicativo muito mais completo, inclusive. Eles fazem pagamentos por lá, pagam até aluguel pelo WeChat, pagam todo tipo de coisa pelo WeChat. Ou seja, o Instagram não faz... O Instagram não, o WhatsApp não faz falta lá. É isso, né? Tava tendo... Assim, e no Brasil, por exemplo, a gente viu isso com o Twitter, né? O Twitter precisa ter um escritório no Brasil para poder operar no Brasil, certo? Sim. Se o Twitter falar, olha, não vou mais ter escritório aqui, eles são obrigados a fechar, porque a legislação brasileira diz que precisa ter. Na China é a mesma coisa. Quer operar na China? Tem que ter os dados lá dentro, tem que seguir a lei da China. Esses aplicativos não têm interesse. O Tinder está na China, o LinkedIn estava na China, tem várias coisas de fora que estão na China, porque eles aceitaram que eles têm que seguir as regras chinesas. Qual que é o nome do aplicativo que substituiu o TikTok na China? Então, na China a gente tem... Aí outra coisa, a China tem versões chinesas de aplicativos, que é o Douyin. E tem o TikTok para fora. Isso também é por uma questão comercial. Primeiro, uma questão de soberania nacional, porque aí os dados chineses ficam dentro da China. E segundo, que é a questão comercial, né? Tipo, as empresas, eu não quero postar numa rede social que está indo para a China, sei lá. Que é o rolo aqui dos Estados Unidos, né? Os dados do TikTok vão para a China. Não, é a empresa de Singapura. Os dados estão no data center da China. Dos Estados Unidos. Então, essa é a ideia também de separar, né? Pô, sensacional, hein? A China preocupada em não vazar os dados do cidadão chinês ali, né? E o algoritmo deles, né? O que eles gostam, preferência. Que é o que todo país soberano devia fazer, na minha opinião. E acho na opinião do Felipe também. Isso dos caras, como que os caras agem no dia a dia, que é tudo que o TikTok entrega para todo mundo, né? Todas as preferências das pessoas.
quer um exemplo bom? Quando teve lá o 6 de janeiro, o 8 de janeiro aí no Brasil, né? O pessoal lá, o Lula estava conversando com o Flávio Dino no WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo do Facebook. Sim. E o Mark Zuckerberg disse que a CIA tem acesso a todas as mensagens do WhatsApp. Eita, eu não vi isso não. Porque o WhatsApp tem backdoor. Backdoor é o termo que eles usam para um caminho que essas agências têm para acessar certos dados que eles consideram delicados. Enfim, eles têm acesso a tudo. É uma coisa complicada. Até por uma questão, por um ponto de vista de segurança nacional, você vê, se o Lula está se comunicando através de WhatsApp, quer dizer que o governo dos Estados Unidos está lendo tudo que ele posta, tudo que ele escreve, é um problema sério. Isso é recente agora, isso aí? Caramba, recente. Ele estava no podcast do Joe Rogan e ele falou que a CIA tem acesso a tudo do WhatsApp. Nossa. Então, mas isso aí todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe. O negócio é vazar essas mensagens. Né? O que eles conversaram no dia? E aí, assim, o que é importante? A China, quando desenvolve os próprios aplicativos, desenvolve tecnologia própria, o conhecimento fica na China, os dados ficam na China. E essa que é a questão. As pessoas têm acesso ao VPN para poder acessar esses aplicativos que são dos Estados Unidos. Mas quantos chineses têm interesse em acessar esses aplicativos via VPN? Essa que é a questão. Porque eles têm os aplicativos deles. Os aplicativos deles são tão bons quanto ou melhores que os aplicativos dos Estados Unidos. Então, quantos chineses têm interesse em acessar esses aplicativos via VPN? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Você não vai ver um presidente da China usando o WhatsApp, como é o caso do Brasil. Isso é soberania nacional. Questão de segurança nacional também, né? Justamente. Velho? Porra, velho, isso aí vai dar um BO lascado. O lance da China é que ela se preocupa em não deixar rapa ninguém pegar. Ela é assim, ela já apanhou de outros países, a gente sabe que ela sofreu, veio retaliações. Hoje ela fica mais blindada. Mas não seria isso talvez também uma parte de esconder as intenções reais deles, porque eles querem dominar o mundo? Cara, a China podia ter feito isso ali no século XIX, em 1800 e pouco, e nunca fez, né? Nunca. A China podia ter feito isso no século XV, inclusive. Para quem sabe das viagens da projeção de poder de Jiang o almirante chinês, o almirante muçulmano chinês, que começaram em 1421, os chineses podiam ter projetado poder nessa época. Eles podiam ter projetado poder, eles foram até o sul da Ásia todo, foram até a África, podiam ter dado a volta na África, podiam ter chegado até a Europa, mas não fizeram, porque não era do interesse deles, mas eles podiam ter feito. Então, nunca foi do interesse dos chineses projetar poder assim tão longe no mundo. Eles projetavam poder dentro da sua esfera de influência, mas não para o mundo inteiro como os europeus fizeram depois. Mas eles poderiam ter feito. Nunca fizeram. A China era a maior economia do mundo, o maior exército do mundo, era 30% do PIB mundial, nunca fez. Verdade. A China não invadiu nem os vizinhos, que podia ter invadido, conquistado todo mundo em volta e não fez. Eram estados tributários, né, eles tinham que pagar ali tributos e tal, e falar, olha, China, você é nosso líder. Beleza. Mas a China nunca invadiu ninguém. Podia ter feito. Nunca invadiu. Você acha que a China, então, não tem um projeto ambicioso, além de ser um grande país? A gente não vê isso, né? Se tem, tá muito escondido, porque a gente não vê isso acontecendo. A China era um grande país, continuou sendo um grande país, e só deixou de ser um grande país, entre aspas, durante o século das humilhações, desde a Primeira Guerra do Ópio até o final da Guerra Civil. Mas durante todo esse tempo a China continuou sendo um país muito importante na dinâmica econômica, militar e política do mundo. O que eles falam da Amazônia? A Amazônia é de quem aí na China? Cara, eles nem sabem onde é que é, cara. O chinês médio nem sabe onde é que é. Eles estão muito preocupados com a vida deles, né? O Brasil é muito longe. Não, é porque, sério, você está nos Estados Unidos. Sim. E eu já ouvi dizer, e aí, não sei se você tem esse conhecimento aí. Eu já vi isso também, já vi.
Em alguns livros americanos, a Amazônia não é do Brasil. Não tem. Nos Estados Unidos tem. Porque os Estados Unidos é um país imperialista, né? Eles têm base, eles têm mais de 800 bases militares ao redor do mundo. Eles têm um círculo de base militar ao redor da China, cara. Porque o próprio modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos, ele é baseado no que o próprio Felipe chama de perma-war, que é a guerra permanente. Eles só conseguem desenvolver a própria economia estando em guerra contra outros países, outras instituições, outros grupos durante todo o tempo. Tanto que a maior parte da história deles, desde a independência, eles estiveram em guerra com alguém. Durante uma minoria do tempo eles estiveram em paz, mas a maior parte do tempo foi em guerra. Então, assim, eles são um país imperialista, né, independente se a pessoa de direita ou esquerda é o que eles são, e a gente não vê a China fazendo isso. A China tem uma base militar na África, que é do lado da base francesa, espanhola, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que é para proteger os navios passando no chifre da África, lá para o canal de Suez. Só isso. É no Djibouti. Inclusive, até o Japão tem uma base militar lá também. Então, vários países têm bases militares no Djibouti, que é ali na ponta do Golfo de Aden, com o Mar Vermelho. É ali no Estreito de Bab el-Mandeb, que é ali que passam os navios que vêm da Europa através do Canal de Suez pelo Mar Vermelho. Então, muitos países têm interesse em manter as vias de navegação abertas ali. Mas o poderio militar deles está gigantesco. Eles têm investido muito na área bélica. E um dos motivos é justamente esse círculo de bases militares que os Estados Unidos colocou ali. Os Estados Unidos tem 50 mil soldados no Japão, 25 mil na Coreia do Sul, tem base militar em quase todos os países, inclusive por isso que Taiwan é tão importante para a China e para os Estados Unidos. Então a China está construindo um exército? Não é só por isso que Taiwan é tão importante para a China e para os Estados Unidos. Também tem o fator dos semicondutores avançados, que Taiwan detém os semicondutores mais avançados do mundo, por enquanto. Eles têm lá uma empresa que, se não me engano, é estatal, que detém os semicondutores mais avançados do mundo. A China está correndo atrás, mas ainda não alcançou o mesmo nível, e é por isso que tanto China quanto Estados Unidos consideram Taiwan um lugar assim, estratégico para as estratégias de defesa de ambos os países. Hoje, né? Daqui 10 anos, se eles resolverem invadir outros países, é outra história, né? Mas hoje o que a gente vê é para se proteger de caso os Estados Unidos estrangulem eles. Quase que obrigatório. Isso que o Felipe falou é verdade. Os Estados Unidos estão formando um cinturão de bases militares no entorno do Mar da China, tanto o Mar da China Meridional quanto o Mar do Sul da China. Ali, inclusive, acho que é a mesma coisa, eu não me lembro. Mas, enfim, em torno de todo o litoral da China, eles estão criando um cinturão de bases militares que vão desde a Coreia do Sul e do Japão, até passando por Taiwan, até as Filipinas. E isso, obviamente, é uma ameaça aos interesses dos chineses. Por eles traçarem essa estratégia aí. Isso, Apesar que ninguém sabe também os números do poderio militar chinês, né? Não. Isso não é divulgado aí na China, né? Eu acho que o número de, por exemplo, de gente no exército beleza, quantidade de tanque de guerra, quantidade de navio, tudo isso é divulgado. Equipamento, né? Tecnologia, armas novas. Isso aparece no TikTok deles, aparece por tudo. Sim. Tem muita propaganda do governo. Acho que mês passado, ou 2 meses atrás, apareceram 2 jatos novos, né? Sim. E aí o pessoal parece que foi um alvoroço aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Nossa, olha aqui, a China descobriu 2 jatos novos aqui e tal. Tecnologia super avançada, a China estava escondendo isso. É que estava em desenvolvimento ainda, né? E lançaram bem no dia do aniversário do Mao Zedong. Eram aviões que estavam em desenvolvimento, claro, são protótipos ainda, né? Mas não é que é escondendo, é em desenvolvimento, né? Quanta coisa nos Estados Unidos deve estar em desenvolvimento que ninguém sabe. Mas quando fica pronto, eles fazem questão de mostrar, então. Sim. Quando fica pronto, todo mundo faz questão de mostrar. Se engane, Rodrigo.
Todo mundo faz questão de mostrar. Porque é para isso que serve a tecnologia militar avançada. É justamente para projeção de poder. Eles mostram para desencorajar os outros países a tentarem qualquer gracinha, entendeu? Igual mostraram a inteligência artificial agora, né? O chat então, GPT chinês. O DeepSeek. O DeepSeek ele já está rolando aí faz tempo, né? É porque essa versão nova é que chamou a atenção de todo mundo. Que mudou a história. Essa semana, aí, né? não sei se você viu, parece que saiu uma outra IA. Do Alibaba, né? Do Alibaba. Mais foda do que o DeepSeek. Essa que é a braba. Sim. E o próprio DeepSeek também lançou um para imagens, né? Que chama Juno. O do Alibaba eu não sei o nome. Quen. O Pedrão falou aqui. Eu vi essa aí é surreal, faz imagem da galera mesmo. Isso aí na China já estava liberado, a galera já usava isso aí. Já. E esse é o resultado da China estar investindo tanto em ensino superior, em engenharia, em ciências exatas, ciências humanas também. Assim, eles estão fazendo um investimento pesado em ensino superior. Esse é o resultado. Eles estão à frente do resto do mundo em várias áreas importantes, inclusive a inteligência artificial. Já tinha outras lá também, né? Mas é engraçado a China soltar essa informação quando a gente tinha uma bolsa explodindo aí na NVIDIA aí, né? NVIDIA valendo bilhões por conta de né? Chegou a tri. Né? E aí a China solta isso aí e ainda mostra a tecnologia e fala que, ó, tá aqui, dados abertos para quem quiser. E rodando em chip chinês, né? Que é o chip que a Huawei desenvolveu. Também roda em chip chinês. Tem mais isso ainda. Olha, o que você analisa? Mas vou te falar, nada é por acaso. Qual que é a sua análise geopolítica nessa estratégia de mostrar isso bem no momento? Bom, agora eles estão entrando numa outra seara que não tem a ver com liberdade de expressão, como a gente estava falando, mas acho que valeu bem. O que vocês acharam do vídeo e o que vocês acharam dos meus comentários também? Comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deem like se vocês gostaram aqui, porque também isso é muito importante, isso que mostra para o algoritmo que esse vídeo vale a pena ser visto. E se quiserem contribuir diretamente com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela agora. Um grande abraço a todos, eu agradeço por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo. Valeu!